E hoje eu quero falar sobre um projeto que faz parte da minha caminhada cristã, marcou a minha trajetória ministerial. E eu fui muito influenciada não só pelo projeto, como por todos os líderes e professores que eu acabei alcançando durante esse tempo. Eu vou falar hoje sobre a EMA. E todas as pessoas que vocês viram aqui, desde a abertura, algumas pessoas do louvor, as pessoas que oraram, elas fizeram e fazem parte da EMA. A EMA é a Escola de Missões para Adolescentes. E eu sei que a maioria de vocês conhece, só que eu estou vendo rostos novos que não conhecem a EMA. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o que é a EMA. A EMA é a Escola de Missões para Adolescentes e ela acontece durante as férias dos nossos adolescentes. Então, a EMA acontece durante as férias dos adolescentes de 13 a 17 anos. A nossa visão é capacitar adolescentes para a obra do Senhor, porque nós cremos que o Senhor chama adolescentes e o Senhor os capacita para a obra e para realizar a grande comissão. Então, em São Paulo, ela acontece em janeiro, e no Peru, ela acontece em janeiro também. A EMA Rio de Janeiro vai acontecer agora, a primeira edição, no mês de julho. E a EMA Nordeste, que acontece em Mossoró, no Rio Grande do Norte, acontece no mês de julho também. Então, nós cremos que a EMA abriu fronteiras. Eu lembro que quando eu tinha 13, 12 anos, a minha mãe dizia para minha irmã, a pastora Maeli, que é a líder desse projeto, a coordenadora desse projeto, junto com o pastor Júnior, ela dizia que a EMA iria abrir fronteiras e que ela via a EMA em outras nações. E agora, com 21 anos, eu testemunho que a EMA está no Peru. Então, grandes coisas tem feito ao Senhor durante todo esse tempo de EMA. A Renatinha, o Luiz, a Letícia, a Gabi, o Yuri, o grande amor da minha vida, todos eles eu conheci na EMA. Então, eu tive acesso à igreja de Itaquera durante a EMA. Eu lembro que uma das EMAs, eu fui para a igreja de Itaquera. Então, como que funciona a EMA? Além de funcionar durante as férias dos adolescentes, durante a semana, eles aprendem sobre a Igreja do Nazareno, sobre teologia da santidade, e sobre discipulado, fazer missões, e tudo relacionado à missologia e teologia. E, de verdade, hoje eu tenho 21 anos, eu faço seminário da Igreja do Nazareno, e tem muita matéria que eu aprendo hoje, e eu já tinha aprendido na EMA, por causa do grande conteúdo rico que a EMA possui e passa para os nossos adolescentes. Então, durante a semana, eles estudam durante o período da manhã, e eles têm as oficinas. O que são as oficinas? Hoje em dia, nós temos a oficina de teatro, a oficina de dança, a oficina de mídia, a oficina de pregação, e a oficina de ministério infantil, aonde eles vão utilizar durante o final de semana. Por quê? Porque durante o final de semana nós separamos em 2 equipes. Esse ano foi 3 equipes, a EMA São Paulo foi 3 equipes. Nós separamos em equipes e cada equipe vai para uma região de São Paulo para poder direcionar e conduzir ali aquela região. Ou seja, esses adolescentes são enviados, eles evangelizam ao redor do bairro daquela igreja e eles são responsáveis pela liturgia do culto. Então, desde a abertura até a pregação, esses adolescentes são os responsáveis por poder conduzir, evangelizar e colocar em prática aquilo que eles aprenderam na escola e terem autonomia e entenderem que o Senhor também os chama. Então, nós queremos capacitar esses adolescentes para a obra do Senhor. Pode passar as fotos para mim? Por favor? Tudo bem, gente, ao vivo acontece. Amém. Essa primeira imagem é a EMA São Paulo. Então, nós estávamos em cerca de 130 alunos, Yuri, confirma para mim? 152 alunos. Esses de preto são os monitores. A primeira turma é a galera do Ultra, a segunda turma de vermelho é a galera do avançado, e a terceira turma de roxo é a galera do básico, porque nós separamos em 3 níveis. O que são esses níveis? Básico, avançado e ultra. Para entrar na EMA, você precisa fazer uma prova. Para sair da EMA, você precisa ir para uma prova. E no seu 4º ano de EMA, você vai para uma viagem missionária. Que no 3º ano, quando você era ultra, você preparou com seus colegas de classe, com seus amigos. Você prepara e no 4º ano, você vai para uma viagem missionária. Eu fiz parte da EMA. Eu fiz os 3 anos e a minha primeira viagem missionária foi para Parintins, no Amazonas. O que me marcou daquela viagem foi porque eu tinha 12 anos e eu via multidões de adolescentes saindo, era um estádio dentro de uma escola, e eles desciam dos bancos para poder aceitar Jesus após o convite que fazíamos. Então, aquilo me marcou,
Porque como adolescente e nova, eu via aquilo e pensava, Senhor, eu quero ver isso o resto da minha vida. Eu quero ver pessoas sendo salvas dessa maneira. Então eu vi aqueles adolescentes e eu fiz parte dessa viagem. E Parintins é uma cidade idólatra. Eles têm uma festa onde os pais vendem as meninas para poder ter relações com outros homens, geralmente os gringos, e para poder se beneficiar financeiramente. Nós conhecemos uma menina onde ela tinha sido estrupada pelo próprio pai e por outros homens, e ela foi para a igreja, ela foi curada daquilo, e ela compartilhou conosco que ela entendia que ela precisava perdoar o pai, porque além dela ser estrupada, ela foi vendida pelo próprio pai. Então, nós, como adolescentes, vivenciamos realidades assim. E eu quero que, enquanto você escute os testemunhos, escute a respeito dessa escola, saiba que você, na sua idade, pode fazer também, como esses adolescentes têm feito. Amém? O vídeo deu certo. Queria passar o vídeo para mim, por favor. Era a pastora Maíli e o pastor Júnior, coordenadores da EMA São Paulo e da EMA Mossoró, do Nordeste, falando sobre a EMA, sobre este ministério e sobre como nós usamos a ferramenta artística para promover o evangelho, que é através das oficinas que nós utilizamos durante o final de semana. Eu esqueci aonde eu tinha parado, mas eu vou continuar na minha linha de raciocínio, amém? Então, nós queremos capacitar esses adolescentes para a obra do Senhor, eles evangelizam durante o final de semana, e a intenção de você ver a Renata abrindo o culto, de você ver o Yuri orando pelas crianças, de você ver a dona Márcia orando pelas famílias, de você ver a Letícia e o Luiz tocando, e outros que agora eu não estou recordada, a intenção é que você entenda que a EMA dá frutos na igreja local. Então, a EMA, ela não é só um treinamento de capacitação momentâneo, onde nós queremos que esses adolescentes vivam o emocionalismo. Não, nós queremos que, de fato, eles experimentem e decidam andar com Jesus. Porque não adianta nada a gente querer agradar, quando, na verdade, quem transforma é o Espírito Santo, né? Então, é uma decisão. E nós temos visto adolescentes de 12, de 13 e de 14 até os 17 decidindo andar com Jesus. E você vê dentro da nossa igreja local. A minha primeira viagem missionária foi com 12 anos, e eu fui para o campo missionário com 18 anos. Então, o Senhor chama pessoas desde novos para o ministério. Então, o Senhor chama adolescentes. Por isso, pense em algum adolescente agora que você tem na sua vida, ou você é adolescente, entenda, o Senhor te chama. O Senhor te chama para a obra do Senhor, amém? Quero que vocês abram comigo, essa é a foto, só passa a segunda fotinho da equipe. Então, essa é a primeira foto de todos, de toda a equipe, foi a foto oficial. O Miguel, que estava tocando, esteve conosco também, ele foi aluno do Ultra. Levanta a mão, Miguel. Esteve conosco, essa EMA de janeiro, e essa é a foto oficial da nossa equipe. Então, todos aqui, muito lindos, né, gente? Muito lindos. Essa foi a equipe da EMA São Paulo esse ano. E eu queria compartilhar, em 2 Samuel 22, esse ano eu trabalhei na EMA São Paulo como monitora de quarto, como professora para o avançado, dei aula para o Matheus, que também foi nosso aluno nessa EMA, como líder do teatro, e eu tinha 2 auxiliares, porque como estávamos em um grande número de adolescentes, e foi o maior número que nós já tivemos na EMA São Paulo, nós resolvemos dividir em 3 casas, e cada casa foi para uma região. Nós tivemos em Serra Negra, Campinas e Morungaba. Obrigada. E eu fui auxiliar em aula também para a turma do Matheus, só que com outra professora, utilizando a ferramenta do teatro. E eu fui líder do evangelismo e o Matheus estava junto comigo. O Matheus estava junto comigo toda a EMA. Eu fui líder do evangelismo também. A minha equipe, nós fomos para Campinas. Para Campinas, isso mesmo. Nós fomos para Campinas, Sumaré, obrigada. Nós fomos para Sumaré. Em 2 Samuel 22, a partir do versículo 1, existem 51 versículos, então nós vamos ler bastante, por isso deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estudar um pouquinho desses versículos, amém? Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre,
Ele é minha torre alta, meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. No seu templo, ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor, dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou. Ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou, pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor compensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como uma gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha. E assim os meus braços vergam um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento. A tua ajuda me faz forte. Alarga sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente, não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizestes cair os meus pés aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como o pó da terra. Esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder das nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam, assim me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, os homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite.
Agradecemos porque o Senhor está neste lugar. Agradecemos porque o Senhor vive. E a Deus nós oramos pedindo para que o Senhor fale conosco e continue falando como o Senhor tem falado, que o Senhor possa usar os meus lábios, use a minha vida, e a Jesus que todo ego possa ter ficado fora do altar, mas que a humildade esteja sobre o meu coração e que nada que venha da Melissa seja manifesto, mas que o Espírito Santo me conduza a falar aquilo que o seu Espírito manda e a falar aquilo que o seu coração tem para falar com a sua igreja nesta noite. Em nome de Jesus nós te amamos. Amém. Amém. Tá bom. É que eu que estou colocando para baixo mesmo, mas tá bom. Obrigada, pastor. Mateus, passa a segunda foto para mim, por favor. Antes de continuar esse salmo, porque ao lermos, eu não sei se você consegue ou conseguiu perceber, obrigada, amor, se você conseguiu perceber, mas é um salmo é um cântico, na verdade, de alegria. Então nós vemos uma alegria e um testemunho sendo lido. Esse mesmo cântico, relatado em 2 Samuel 22, é o cântico que está relatado em Salmos 18. É a mesma coisa. E nós compreendemos que talvez Davi tenha escrito esse cântico antes de cometer o seu crime, o seu pecado contra Urias e Betseba. Porque ele vai dizer em alguns versículos, a partir ali do 21, o Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Hernandes Dias Lopes, ele fala que possivelmente ele tenha escrito isso, porque é a mesma coisa de dizer, o Senhor me retribuiu conforme a pureza do meu coração. Então ele entende que Davi talvez não ousasse dizer isso após o seu pecado. Compreendemos então que esse cântico foi escrito possivelmente antes da história e o ocorrido com Betseba e Urias. E aí Davi está relatando aqui nesse cântico o quanto que o Senhor o livrou dos filisteus. E tem referência não só aos filisteus, como a vitória que ele teve com Saul. Então entendemos que é um cântico de alegria, é um cântico onde ele está testemunhando, o Senhor me livrou das mãos do meu inimigo. Amém? Está comigo? Amém? Então nós entendemos isso. E aí, pode passar a segunda foto? A terceira foto, da EMA Peru. Essa é a equipe de brasileiros na EMA Peru. Então, nós vivemos ali um período de 11 dias na EMA São Paulo, capacitando esses adolescentes, tendo experiência com os adolescentes, aconselhando. Uma coisa que eu aprendo muito na EMA, e esse ano foi meu terceiro ano de EMA como monitora. E no meu primeiro ano, eu cheguei para a pastora Maíli e falei, olha, se um adolescente vier confessar um pecado para mim, eu não sei o que fazer, porque eu não sei como aconselhar se eu ouvir um pecado. A questão não é nem o pecado, é o que eu falo diante desse aconselhamento. E aí, nós somos treinados, os monitores passam por um treinamento para poder saber como se posicionar nesse momento. Mas nenhum treinamento excede o poder do Espírito Santo, né? Porque às vezes a gente recebe algo, mas na prática é diferente. Não estou dizendo que não é bom ser treinado, não, porque nós fazemos parte de uma escola que treina, mas existe um poder soberano sobre o Espírito Santo, né? E aí, esse ano, ouvindo adolescentes confessando pecado, toda vez que eu ouvia um deles confessando, eu ficava, Senhor, obrigada por ouvir, porque confessando, eles são curados, e os meus ouvidos são privilegiados de tamanha confiança. Porque eu não sei se você tem na sua vida um amigo, um líder, a qual você confessa o seu pecado. Mas é tão bom você saber que você pode confiar em alguém que não vai abrir nada. Então, toda vez que eu ouvi, eu me sentia honrada por esses adolescentes. E aí, esse ano, além da EMA São Paulo, nós vivemos aí um período de 11 dias, de 15 de janeiro a 20... a EMA São Paulo, 15 de janeiro, de 15 vai ser do Rio de Janeiro, desculpa. De 5 a 15 de janeiro foi a EMA São Paulo. E do dia 19 ao dia 29 foi a EMA Peru. E aí eu, a Jéssica e a Ruth. A Jéssica é do distrito de Campinas, a Ruth é de Atibaia, a pastora Maeli e o pastor Júnior, que são os líderes que estão em pé. Nós fomos para a EMA Peru poder servir lá. Passa a segunda foto, por favor. Então, se você está no grupo da igreja, você recebeu notícias minhas, e se você não está, mas é alguém próximo, você também recebeu notícias, né? Porque a gente contava muito com a oração
da igreja brasileira. E essa é a equipe oficial da EMA Peru. A galera de branco é a galera da equipe e o resto aqui são os alunos. É a mesma cor, porque oficialmente a EMA Peru aconteceu agora. Então, todos eles são do nível básico, tá bom? Então, essa é a equipe da EMA e ali os alunos. Então, eu queria mostrar essas fotos para que ficasse mais próximo, né, o testemunho da sua vida. Voltando agora para o texto, mas sem descartar o que eu falei para vocês até agora sobre a EMA, no primeiro versículo, está dizendo: Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, primeiro, e eu quero que, enquanto você ouça também, eu me baseei neste livro do Hernandes Dias Lopes, que é 2 Samuel. É um livro muito bom, eu ainda não terminei, mas o que eu estou lendo, ele é muito bom. Então, você vai ver, se você ler, você vai entender que tem referências deste livro, tá bom? Então, eu queria honrar esse homem do Senhor também, porque eu peguei a referência dele, que ele é genial. Então, nessa primeira parte, nós vemos que Davi está começando esse cântico, testemunhando e se alegrando que o Senhor os livrou da mão de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, esse é o primeiro ponto. Davi, logo no primeiro versículo, está expressando gratidão ao Senhor por todos os livramentos que Ele lhe deu. O segundo versículo, dizendo: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta e meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. No segundo e no terceiro versículo, nós vamos ver Davi expressando e reconhecendo que o Senhor é seu Salvador e seu libertador. Então, nós vemos a fé de Davi sendo expressa. Primeiro, nós vemos a gratidão sendo expressa e nós vemos a fé sendo expressa. No quarto versículo, nós vemos: clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Nós vemos que Davi reconhece que o único que é digno de ser louvado é o Senhor. Por quê? Porque ele sabe que se clamar, o Senhor responde. Então, existe um terceiro ponto, a esperança. Davi expressa logo nos seus primeiros versículos gratidão ao Senhor, a fé dele em Deus e a esperança que ele tem no Salvador. Amém? Guarda isso com você, tá bom? Vocês estão comigo? Amém. No versículo 8 ao 20, ali no versículo 8 e 9... a terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor, dele saíram brasas vivas e flamejantes. Nós vemos o poder do libertador de Davi. Então, olhando o Antigo Testamento, nós vemos que esse libertador usou um homem e com um cajado esse homem abriu o mar. Nós vemos que através da oração de um homem chamado Josué, o sol parou. Então nós vemos que há poder nesse libertador, quando esse filho dele entende a gratidão sendo expressa, a fé sendo exercida e a esperança sendo colocada. E aí Davi expressa nesses dois versículos o poder do libertador dele. No versículo 10 e no versículo 11... ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Então fala que, anteriormente falou desse poder desse libertador, e agora fala que esse libertador abre os céus e desce. Então nós vemos a rapidez desse libertador em intervir perante um servo que está clamando. No versículo 12 e 13... pôs as trevas ao seu redor, das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Nós vemos a maneira misteriosa desse libertador agir. Então, quando fala do brilho da sua presença, flamejavam carvões em brasa. Eu tento imaginar isso, mas eu não consigo imaginar perfeitamente. Então, a gente entende que esse libertador, às vezes, age de maneira diferente, de maneira misteriosa, que às vezes é incompreensível para nós. No versículo 14 ao 20,
Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo, ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Pula lá para o 20. Deu-me ampla liberdade e livrou-me, pois me quer bem. Então, do 14 ao 20, é relatado o como que esse libertador é eficaz. Então, primeiro, ele mostra o seu poder, ele é rápido no que ele faz, a maneira que ele faz talvez é diferente para nós, mas é eficaz. Então, esse libertador, ele mostra o seu poder, ele é rápido no que ele faz, talvez de uma maneira diferente, mas ele é eficaz no que ele faz. No versículo 20, está dizendo, deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Então, aqui, Davi entende o motivo do socorro. O Senhor mostrou para Davi o seu poder, mostrou a sua rapidez em libertar, a sua maneira de fazer, a sua eficácia e o motivo do socorro. E Davi fala, deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Então Davi entendia que era amado por esse Deus, e esse Deus o queria bem, por isso libertou. Agora, vamos tratar outro assunto chamado liberdade, no sentido libertação. Amém? Está comigo? Amém? Do versículo 36 ao 37, mas essa versão, eu quero ler na versão ARC, que é a Almeida Revista Corrigida, está dizendo, também me deste, versículo 36 e 37, também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer, alargastes os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. No versículo 36 está falando, também me deste o escudo da tua salvação. Antes de partir para o fato do Senhor reconhecer Davi, na segunda parte do versículo, também me deste o escudo da tua salvação. Então, Davi experimenta e se apropria, porque é um escudo de salvação, porque foi apresentada a ele uma graciosa salvação. Ele se apropria dela. Do versículo 37 ao 46, você não precisa ler, mas eu quero que você acompanhe comigo. Do versículo 37 ao versículo 40, é mostrado de como que esse Deus libertador, exposto nos outros versículos que acabamos de ler, e esse Deus que mostrou essa graciosa salvação a Davi, liberta Davi, o salva dos seus inimigos. E aí nós entendemos que Davi vivenciou essa libertação e vivenciou essa salvação proposta a ele. Amém? No versículo 47, tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder das nações. Oh, não, é o 44, desculpa, errei. O Senhor vive. É o 47 que eu estou lendo agora. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Então, Davi acaba de declarar que esse Deus é o Deus da sua salvação. Bendita é a minha rocha. Ele declara que esse Deus é o Deus da sua salvação. E aí eu quero que você assemelhe tudo isso ao Novo Testamento. Porque lendo esses salmos, para mim ele é Salmos 18, mas também 2 Samuel 22. Lendo esse cântico, para mim é muito messiânico. Então eu associo ao Novo Testamento. Por isso a gente vai abrir agora, Mateus, abre para mim Mateus 27, 50 a 52. Agora nós vamos abrir no Novo Testamento. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Então, quando eu falei que em 2 Samuel 22, versículo 8 e versículo 9, Davi experimentou do poder do libertador, porque esse libertador se mostra com poder. Nós vemos que quando Jesus morreu, a terra se mexeu. Nós vemos que a terra se escureceu. Nós vemos que mortos ressuscitaram.
Então há poder quando esse libertador decide libertar os homens. E aí você entendendo que Jesus veio, que Jesus andou e morreu por você, e entendendo que esse libertador se manifestou com poder não só nas obras enquanto ele estava vivo, mas enquanto ele estava morto, e no momento da sua morte houve um poder sendo manifesto, você entende o que Davi quis falar. No versículo 10 e 11, quando falamos da rapidez do libertador, abre João 8,36 para mim, por favor. Quando falamos da rapidez do libertador, nós vemos em João 8,36 que, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, esse libertador que manifestou o seu poder quando Jesus estava morto, esse libertador é ágil, e ele é ágil quando, ao confessarmos e entendermos que se ele nos libertar, nós seremos livres. Então nós entendemos que se ele veio, morreu, ele nos libertou. Então ele é ágil em agir. Do 12 ao 13, quando falamos sobre a maneira misteriosa dele agir, abre comigo, Mateus, João 10, 31. A maneira desse libertador agir. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque você é um simples homem e se apresenta como um Deus. Então, nesse versículo, os judeus querendo apedrejar Jesus, e Jesus confronta: por que vocês querem me apedrejar, sendo que eu manifestei obras no meio de vocês? Os judeus vão dizer: nós não queremos apedrejá-lo pelas obras, mas porque você é um simples homem que se apresenta como Deus. Essa é a loucura do evangelho para o mundo. Como que um Deus soberano, vivo, poderoso, poderia descer entre os homens e ser um homem comum como eu e você, e chamar pessoas pecadoras, de acordo com a época, e convidar essas pessoas para sentar na mesa. Então essa é a maneira misteriosa desse Deus poderoso agir. Algo simples e um homem simples andou no nosso meio. Quando eu falei da eficácia desse libertador e do motivo do socorro, eu acho que essa ninguém precisa abrir. Amém? Que eu acho que você conhece, porque é o básico da escola bíblica, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós entendemos que esse libertador tem uma eficácia de quando ele manda o seu Filho unigênito para libertar o mundo, e o motivo é porque ele muito amou esse mundo. Então, você, como Davi, entendeu essa libertação te proposta, esse Deus que manifestou poder, esse Jesus simples, um homem simples que manifestou poder, que foi rápido em agir, e é só você confessar o nome dele, esse Jesus que age de maneira misteriosa, esse Jesus que é eficaz em libertar os homens, esse Jesus que expressou o motivo de ter andado no meio dos homens. Você entende o que Davi quis dizer quando ele estava celebrando em 2 Samuel 22, dizendo e testemunhando sobre essa alegria da libertação. E aí você entende, quando eu falei para você a graciosa salvação, porque Davi se apropriou desse escudo, a graciosa salvação, Mateus, Romanos 6, 23. Essa Miguel e Mateus deveriam saber, hein? Que esse é o PBS. A graciosa salvação, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não, pode voltar. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós entendemos que quando Davi se apropria dessa salvação, porque uma graciosa salvação foi lhe exposta, entendemos que o salário do meu pecado, do seu pecado, era a morte. Então você deveria morrer. Mas esse Deus, ele evidenciou mandar o seu Filho para morrer por nós, trazer salvação a nós, obrigada, e através de um dom gratuito de salvação. Então,
esse evangelho de libertação e salvação exposto a mim e a você nesta noite, é um evangelho que é muito bonito, né? É fácil eu aceitar. Poxa, esse Jesus que me chama para a liberdade, esse Jesus que está me libertando, esse Jesus que o salário do meu pecado era a morte, mas pelo um dom gratuito vindo dele, eu encontro salvação. Então, o que eu mais quero? Aí, quando eu falei para vocês sobre a vivência de salvação, do versículo 37 ao versículo 46, quando Davi está expondo e vivenciando a salvação desse Salvador que está trazendo intermédio para ele, meios para ele, soluções para ele, lá em Filipenses 2:12, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, nessa parte B desse versículo, Paulo está escrevendo para os filipenses e dizendo para eles, ponham em prática com temor e tremor a salvação que lhes foi apresentada. Ponham em ação. Davi vivenciou a salvação exposta a ele. E o convite que o Senhor nos faz é pôr em prática a salvação que nos foi exposta e se apropriar dela. Quando, no versículo 47, quero ler com você de novo, agora é 2 Samuel mesmo. No versículo 47, quando Davi dá um brado dizendo, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Quando Davi brada isso, declarando que esse é o Deus da sua salvação, em Atos 4:12, está dizendo, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pela qual devemos ser salvos. Esse é o nosso brado, de dizer, não há nenhum Deus, a não ser o Senhor. Nada debaixo dos céus, não há outro nome, Senhor, a não ser o seu. E não há outro nome a qual devamos ser salvos. Esse é o nosso brado. Davi, então, quero que você entenda, vamos recapitular. Você entendeu como Davi que há poder nesse libertador, você entendeu a rapidez desse libertador, você entendeu a maneira misteriosa dele agir, você entendeu a eficácia desse libertador e o motivo dele libertar o homem, você entendeu que uma graciosa salvação lhe foi apresentada, você entendeu a vivência dessa salvação, quando você coloca em prática essa salvação que te atingiu, e você entendeu e brada que há um Deus, e esse Deus é o da sua salvação. Davi declara nos versículos 50 e 51, por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Esse para sempre atinge eu e você, porque Jesus é chamado filho de Davi. Então, essa liberdade, essa salvação que foi apresentada a Davi, atinge eu e você através do sangue de Jesus. E Davi está declarando no 50, por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Davi experimentou com grande alegria essa liberdade, essa libertação. Davi vivenciou essa salvação lhe sendo apresentada, e a sua ação é, eu vou dizer para as nações, o que o Senhor fez por mim. Atos 13, 47, Paulo está dizendo, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Então, uma libertação lhe foi apresentada, uma salvação lhe foi apresentada, e a sua ação, a minha ação, a nossa ação deve ser a mesma de Davi. Eu vou anunciar para as nações o que esse Deus fez.
E aí quando Paulo está dizendo que ele foi chamado para ser luz para os gentios e para levar salvação até os confins da terra, é o mesmo que eu e você deve fazer, porque esses gentios somos nós. Eu e você fazemos parte desses gentios alcançados pelo Senhor. Então a sua ação deve não reter a libertação e a salvação que lhe foi proposta, mas expor para as nações e para o mundo o que Jesus fez por você. Seja na sua realidade de trabalho, da sua família, ou onde você está. E eu sei que talvez você esteja cansado de ouvir isso, mas é necessário. Uma coisa que me inspira na minha mãe é que a minha mãe é uma pessoa muito evangelista. E ela fala para Jesus para todo mundo. Então a gente faz parte de uma geração, e eu tenho propriedade porque eu faço parte dessa geração, que a gente às vezes é muito melindroso, né? A gente pisa em ovos para falar de Jesus, porque se a gente for falar de Jesus para uma pessoa que tem um pecado muito visível, a gente vai ficar, meu Deus, como que eu posso falar? Como que eu falo? Minha mãe não está nem aí. Minha mãe ama o pecador e ela fala de Jesus para todo mundo. Ela está no ônibus, ela faz amizade rápida, então ela usa isso a seu favor e fala de Jesus para todo mundo, porque ela vivenciou a liberdade e a salvação verdadeira. Então o seu coração, o seu interior se incomoda em ficar parado, porque existe amor pelo perdido. Automaticamente, quando você experimenta a libertação de Jesus e a salvação de Jesus, é automático, você passa a amar o perdido e isso gera em você um anseio em falar por Jesus. Vou contar para vocês 2 testemunhos. Na EMA São Paulo, da minha equipe, tinha três adolescentes, 2 meninas e um menino. Eles faziam parte da oficina de Ministério Infantil, e aí... Obrigada. Ele fazia parte do Ministério Infantil, eles 3... E nós saímos em algumas comunidades de Campinas para poder pregar o evangelho, fazer ação evangelística. E nós separamos alguns adolescentes, escolhemos alguns adolescentes, né? Uma realmente entrava dentro da comunidade para poder ter acesso aos comandantes e o outro era no bairro. Eu estava com esses adolescentes no bairro, o pastor auxiliar estava ali dentro da comunidade e nós estávamos no bairro. E esses 3 adolescentes pararam numa casa. E aí dentro dessa casa tinha muita criança, muita criança. E eu fiquei perto deles, porque a nossa orientação é deixar eles tomarem a frente, a gente só vê, porque é filho do outro, né? A gente precisa cuidar do adolescente, importante. Então, a gente observando esses adolescentes, eu vendo eles 3, eles falando de Jesus para essas crianças. E algo muito legal é que uma coisa que a gente aprende é não falar com a criança assim, mas falar com a criança assim, né? Porque a gente se iguala no mesmo nível que ela, e assim ela recebe a mensagem de verdade. E esses adolescentes, eu dei essa instrução para eles abaixaram e falaram com essas crianças, convidaram essas crianças para o culto, usaram PBS, que é o plano básico de salvação que nós utilizamos dentro da nossa escola para facilitar, tem até uma musiquinha, então... falamos de Jesus de forma muito simples, e esses adolescentes falaram de Jesus, e cada criança que tinha, esses adolescentes paravam. E eu fiquei, que lindo, né? E me alegrava muito ver esse menino, o nome dele é João, ele era do Ultra. Me alegrava muito, porque eu acompanhei o João desde o básico, e o João não era do Ministério Infantil, eu estava vendo ele lá, de forma tão entregue, alegre no ministério, que eu falei para ele, mano, você é chamado para lidar com criança. Porque eu não vejo homens sendo referência no Ministério Infantil. A gente acha que é só de mulher, mas não. Os homens também podem fazer parte do Ministério Infantil. E aí, eu vendo ele lá, eu falei, nossa, se levanta como homem do Senhor para ser referência para essas crianças. E aí, ele lá, todo animado. E aí, no culto, nós tínhamos o culto de sábado dos jovens e domingo nós tínhamos o culto, 2 cultos pela manhã. E aí, no segundo culto pela manhã, no culto das 10 horas, no final do culto, esses adolescentes chegam para mim e falam, Mel, lembra das crianças que nós evangelizamos ontem? Então, elas estão aqui hoje. E eu, mano, ninguém era cristão da família, e elas começaram a ficar preocupadas, né? E agora? Elas vieram sozinhas, a gente deixa sozinha? Eu fiquei, não, a gente pede ajuda para o pastor. E uma coisa que nós entendemos nós evangelizamos, plantamos a semente, mas quem vai cuidar é a igreja local. E aí eu vi esses adolescentes colocando em prática a salvação que lhes foi apresentada, colocando em prática a liberdade que lhes apresentada, porque eles entenderam serem libertos e salvos. Eles colocaram em prática. E eles trouxeram essas crianças para o Senhor.
eles foram até os gentios e manifestaram o poder de Deus. Outro testemunho também é no Peru. Eu estava responsável por uma das equipes, nós usamos a entrega de água para poder facilitar e usávamos a água que estava dizendo que ele era a fonte de água viva e usávamos isso como ferramenta. Nem isso, a gente se separou num grupo de algumas pessoas e tinha uma menina que ela não estava falando. Ela não falava com ninguém, ela estava muito nervosa. E aí eu cheguei nela e falei, olha, então a gente vai junto. Eu vou primeiro, eu falo, e aí se você quiser, você fala. Você não precisa ir de forma imediata. E a gente falou, ela falou o nome dela, e ela falou onde que tinha culto e que horas tinha culto. E eu falei, tá vendo, você arrasou, cara, você não estava conseguindo falar nada, você arrasou. E ela falou assim, não, arrasei não, só falei meu nome e onde que era o culto. Eu falei, isso é importante, porque sem essa informação, a pessoa não saberia onde era a igreja. E acabou que aconteceu que essa menina chorou, ela ficou mal, porque ela não conseguia evangelizar. Então, ela não conseguia ser como o outro menino da equipe, que era um menino muito evangelista. Ele chegava em todo mundo, ele falava com todo mundo, ele falava de Jesus, usava o PBS, era uma pessoa muito comunicativa. E ela se comparou, e aí, uma frase que ela mesma falou e me impactou eu não consigo fazer aqui, mas eu estou com os meus amigos e eu falo de Jesus para os meus amigos. E aí eu fiquei, caraca, você está colocando em prática a salvação e a libertação que lhes foi apresentada. Porque eu não alcançarei os seus amigos. A líder aqui, a outra líder, não alcançará os seus amigos. O resto dos adolescentes não alcançarão os seus amigos porque nós não temos contato. Porque eu não sou desse país. Então você coloca em prática, eu contei esses 2 testemunhos para você ter a visão de alguém que é super comunicativo e evangelista e alguém que não é evangelista, mas também pode evangelizar. Através de relacionamento, através de discipulado. Você acabou de receber 2 exemplos de adolescentes de 16 e de 14 anos. Porque eles colocaram em prática a salvação que lhes foi apresentada. Isso me constrange. Isso me constrange mesmo. Uma coisa que eu sou grata ao Senhor é porque eu fui chamada desde cedo, mas me constrange quando eu quero paralisar e eu vejo um adolescente de 14 anos empolgado para o ministério. E aí eu fico, então, quem sou eu de largar o arado e olhar para trás? Que seja esse o seu mesmo questionamento nessa noite. Seja confrontado por adolescentes que responderam ao Senhor e entenderam serem chamados para o ministério. Eu finalizo dizendo que quem experimenta essa libertação e salvação não retém para si, mas é luz de salvação para outros gentios. Porque você experimentou. Amém? A EMA dá frutos. Nós vemos frutos locais. A EMA chama missionários, chama pastores. E para mim é uma honra, como ex-aluna da EMA, fazer parte da equipe hoje e ver tantos adolescentes queimando por Jesus. E não sendo medíocres no relacionamento com Jesus, e não sendo melindrosos em responder o eis-me aqui. Vencendo os seus próprios medos, vencendo as suas paralisias, mas entendendo que o Senhor os chama para o ministério. É uma alegria, e agora no nome da minha mãe, Dona Márcia e do Yuri, é uma alegria para nós fazer parte da equipe da EMA São Paulo. Antes de iniciar a EMA, antes dos alunos estarem no sítio, eu e Yuri, nós fazemos parte da equipe da EMA e nós preparamos como que esses adolescentes chegam, o que deve ser feito e toda a produção atrás. E é uma honra. Eu não estou dizendo isso para me achar, tá bom, gente? Mas eu estou dizendo isso porque, como ex-aluna, eu me sinto grata. A pastora Maeli, ela testemunhou, ela pregou no último culto da EMA peruana. E aí ela falou sobre mim, sobre a Jéssica e sobre a Ruth, que eram as 3 meninas. Nós 3 fomos alunas da EMA, nós 3 exercemos lideranças em nossas igrejas locais, e nós 3 temos chamado missionário.
E aí ela nos citou como exemplo, e eu, mano, eu estou servindo com pessoas que foram chamadas na adolescência e fizeram parte desse programa que transforma vidas. Eu sirvo na minha igreja local com pessoas que também foram chamados pelo Senhor e servem na obra do Senhor e na igreja local. Quando eu fui para a Operação Parintins, eu tive a oportunidade, junto com a equipe, de abrirmos uma igreja do Nazareno. Então, nós fomos para uma comunidade ribeirinha e nós abrimos uma igreja do Nazareno. Então, aos meus 12 anos, eu tive a oportunidade de implantar uma igreja. O Senhor chama adolescentes. E a nossa caminhada não para aqui, amém? Se coloca de pé, vamos orar? Eu espero que você tenha sido... que o Senhor tenha falado com você, amém? Que o Senhor tenha falado ao seu coração... Que o Senhor tenha falado ao seu coração em relação a Ema. Que o seu coração tenha entendido que esse projeto realmente foi levantado pelas mãos do Senhor e existem frutos na igreja local. E eu acho que a intenção mesmo de fazer essa liturgia com pessoas da Ema é dizer: a Ema tem alcançado tantas pessoas. Tantas pessoas. Eu estou na Ema há muitos anos, né? Não como aluna, mas eu estou na EMA há muitos anos, e eu vejo alguns adolescentes que não estão mais na presença de Deus, hoje são adultos, alguns da mesma idade que eu, outros mais velhos, e eu me entristeço, porque eu penso, o Senhor chamou. Mas aí é decisão de cada um seguir ou não, né? É decisão de cada um colocar em prática a salvação que lhes foi apresentada. Mas aí eu olho para a Renatinha e vejo ela amando tanto o Senhor e servindo na obra de Deus. Eu vejo a Letícia, que é tão proativa. Eu vejo o Yuri, que tem um coração tão quebrantado e ama tanto Jesus. E tantos outros, que eu sei que você sabe quem é. E penso, mas existem pessoas que colocam em prática diariamente a salvação que lhes foi apresentada. Coloque você em prática também, amém? Seja como Davi, exponha as nações. O Senhor está falando conosco nesta noite. Coloque em prática essa salvação que lhes foi apresentada e exponha às nações. Feche seus olhos, vamos orar.